Não fique alarmada, senhorita Elisa, ao receber esta carta, pela apreensão de que ela repita a expressão daqueles sentimentos ou a renovação daquelas propostas que ontem à noite tanto lhe repugnaram. Escrevo-lhe sem nenhuma intenção de aborrecê-la ou de me humilhar, insistindo em exprimir esperanças que, para a felicidade de ambos, não podem ser esquecidas cedo demais. O esforço da minha parte ao escrever esta carta e da sua em percorrê-la teria sido poupado se o meu caráter não exigisse que ela fosse escrita e lida. É preciso, pois, que me perdoe a liberdade com que exijo sua atenção. Sei que seus sentimentos a concederão com relutância, mas eu a exijo da sua justiça. Duas foram as acusações que me fez ontem à noite, de natureza muito diferente e de importância igualmente desigual. A primeira foi que eu havia separado o Sr. Bingley de sua irmã, indiferente aos sentimentos de ambos, e a outra que arruinei a possibilidade imediata e as probabilidades futuras do Sr. Wickham, ferindo vários direitos, desafiando a honra e a humanidade. Ter repudiado voluntária e gratuitamente o companheiro de minha infância, o favorito declarado de meu pai, um rapaz que dependia exclusivamente de nossa proteção e a quem esta fora prometida, seria uma perversidade incomparavelmente mais grave do que a separação de duas pessoas, cuja afeição, embora real, não poderia ter crescido excessivamente no período de poucas semanas que estiveram juntas. Espero estar a salvo, para o futuro, da severidade das censuras que me foram feitas com tanta veemência a respeito desses dois casos, depois de ter lido a seguinte explicação de meus atos e de seus motivos. Se durante esta explanação eu me encontrar na necessidade de exprimir sentimentos que possam ser ofensivos aos seus, posso dizer apenas que isso me entristece sinceramente. A necessidade de expô-los deve ser obedecida, e outras desculpas quaisquer serão supérfluas. Pouco depois de minha chegada ao Hertfordshire, percebi, juntamente com outras pessoas, que Bingley preferia sua irmã mais velha a qualquer outra moça da região, mas foi só por ocasião do baile de Netherfield que fiquei pela primeira vez apreensivo de que ele se apaixonasse seriamente. Muitas vezes antes eu já o vira apaixonado. Naquele baile, enquanto eu tinha a honra de dançar com a senhora, soube através da informação acidental de Sir William que as atenções de Bingley para com sua irmã tinham dado lugar a um rumor geral acerca de seu casamento. Sir William falou naquilo como num acontecimento positivo, acerca do qual só a data era incerta. A partir desse momento, observei a atitude de meu amigo com muita atenção, e vi que sua inclinação pela senhorita Bingley era mais forte do que qualquer uma das que vira nele antes. Observei também sua irmã. Seu olhar e suas maneiras eram francos, alegres e atraentes como sempre, mas sem qualquer sintoma especial de afeição. E a partir dessa noite fiquei convencido de que, embora ela aceitasse as atenções de Bingley com prazer, não as provocava porque participasse do mesmo sentimento. Quanto a este ponto, se a senhora não se enganou, enganei-me eu. Como conhece melhor sua irmã, a última hipótese parece ser mais provável. Se esse é o caso, se esse erro me levou a infligir um desgosto à sua irmã, o seu ressentimento é compreensível, mas eu não tenho receio de afirmar que a serenidade do rosto de sua irmã e a tranquilidade de sua expressão são tais que o observador mais agudo concluiria que, por mais amável que seja o seu gênio, seu coração não é dos mais fáceis de atingir. É certo que eu desejava acreditar na indiferença dela, mas arrisco-me a afirmar que minhas investigações e minhas decisões não são geralmente influenciadas por minhas esperanças ou por meus receios. Não foi porque eu desejasse que acreditei na indiferença de sua irmã, foi porque cheguei a essa convicção imparcial e ela é tão sincera quanto meu desejo. Minhas objeções contra aquele casamento não foram apenas as que lhe descrevi ontem à noite e que, no meu próprio caso, exigiram toda a força da paixão para ser vencidas. A desigualdade social não seria um mal tão grande para meu amigo quanto para mim, mas havia outras causas para minha resistência, causas que, embora ainda presentes, eu tentara esquecer porque não as via de maneira imediata diante de mim. Essas causas precisam ser ditas, embora sumariamente. A situação da família de sua mãe, embora pouco recomendável, não era nada em comparação com aquela falta total de delicadeza tão frequentemente e quase permanentemente demonstrada por sua mãe, por suas 3 irmãs mais moças e às vezes até por seu pai. Perdoe-me, dói-me ter de ofendê-la.
Mas, no meio dos aborrecimentos que os defeitos de seus parentes mais próximos lhe causam e o desprazer que a presente descrição não pode deixar de lhe dar, a seguinte reflexão lhe sirva de consolo. Saiba que o fato universalmente reconhecido de que tanto a senhora quanto sua irmã mais velha sempre se comportaram de modo a evitar uma censura semelhante é o melhor elogio que se poderia fazer à sensatez e ao caráter de ambas. Acrescentarei apenas que os fatos que se passaram naquela noite confirmaram minha opinião sobre todas as pessoas em questão e fortaleceram minha resolução de proteger o meu amigo de uma aliança que eu considerava a mais desastrada. Ele deixou Netherfield no dia seguinte, como de certo está lembrada, com a intenção de regressar em breve. Agora devo explicar a parte que tomei no caso. A inquietude da irmã de Bingley fora igualmente despertada, e logo descobrimos que nossos sentimentos coincidiam a esse respeito. Convencidos ambos de que devíamos agir rapidamente, resolvemos acompanhá-lo a Londres. Foi o que fizemos. Lá, tomei a meu cargo a incumbência de revelar ao meu amigo as consequências desastradas da escolha que fizera. No entanto, por mais que essa advertência possa ter abalado sua resolução, não creio que ela teria sido suficiente para impedir o casamento, se não tivesse sido apoiada pela afirmação, que não hesitei em fazer, de que sua irmã lhe era indiferente. Ele acreditava até aquele momento que a senhorita Jane correspondia à sua afeição sinceramente, se não com igual intensidade. Mas Bingley é por natureza muito modesto, e além disso, tem mais confiança no meu julgamento do que no seu próprio. Convencê-lo, portanto, de que ele se tinha enganado não foi muito difícil. Persuadido em seguida de que não devia voltar para o Hertfordshire, depois de firmado o primeiro ponto, foi coisa de um instante. Não me arrependo de tê-lo feito. Existe apenas uma parte da minha conduta que não me satisfaz. É que eu condescendi em usar de certos artifícios para esconder de Bingley o fato de sua irmã se encontrar em Londres. Sabia dessa presença, bem como a senhorita Bingley, mas seu irmão até agora não sabe. É possível que eles pudessem ter se encontrado sem outras consequências, mas o seu afeto não me pareceu suficientemente extinto para que ele pudesse ver sua irmã sem correr algum perigo. Talvez esse artifício seja indigno de mim, mas o que está feito, e a minha intenção foi a melhor possível. Sobre esse assunto, nada mais tenho a dizer, nem outra explicação a dar. Se feriu os sentimentos de sua irmã, foi sem a intenção de fazê-lo, e embora os motivos que inspiraram a minha conduta lhe pareçam naturalmente insuficientes, não vejo ainda razões para condená-los. Com relação a outra acusação, a mais grave, a que diz respeito ao Sr. Wickham, só poderei refutá-la expondo-lhe toda a história de suas relações com minha família. Ignoro se ele formulou alguma acusação particular à minha pessoa, mas acerca da vontade do que vou relatar, posso dar mais de uma testemunha insuspeita. O Sr. Wickham é o filho de um homem muito respeitável, que durante muitos anos geriu todos os bens da propriedade de Pemberley. A fidelidade com que sempre se desincumbiu de suas funções mereceu naturalmente a gratidão de meu pai. E para com George Wickham, que era o seu afilhado, meu pai se mostrou sempre generoso, dedicando-lhe grande afeição. Pagou seus estudos num colégio mais tarde em Cambridge. Auxílio importante, pois o pai do Sr. Wickham, que as extravagâncias da esposa privavam quase sempre do necessário, não estava em condições de dar ao filho uma educação liberal. Meu pai não só gostava muito da companhia de George Wickham, cujas maneiras, aliás, eram sempre muito atraentes, mas tinha por ele a maior admiração, e alimentando a esperança de que o rapaz abraçasse a carreira eclesiástica, tencionava reservar-lhe ali um lugar. Quanto a mim, já faz muitos anos que comecei a pensar de maneira diferente a respeito dele. Suas inclinações viciosas, a falta de escrúpulos, que ele tinha o cuidado de esconder de seu melhor amigo, não poderiam passar despercebidas a um rapaz de sua idade, que o observava e tinha a oportunidade de vê-lo em momentos de descuido, coisa que meu pai não tinha. Aqui, novamente, terei de magoá-la. Até que ponto não sei. Só a senhora mesma poderá dizê-lo. Mas, quaisquer que sejam os sentimentos que o Sr. Wickham lhe tenha inspirado, a suspeita que alimento acerca da natureza desses sentimentos não me impedirá de lhe revelar o verdadeiro caráter daquela pessoa.
Acrescento mesmo um outro motivo. Meu excelente pai morreu há cerca de 5 anos, e a afeição pelo Sr. Wickham foi até o fim tão firme que me recomendou particularmente no seu testamento que me encarregasse de promover seu adiantamento na carreira que havia escolhido e manifestou o desejo de que um posto importante à disposição da família lhe fosse dado assim que vagasse, caso o Sr. Wickham se ordenasse. Deixou-lhe também um legado de 1000 libras. O pai dele não sobreviveu muito tempo ao meu, e meio ano depois desses acontecimentos, o Sr. Wickham me escreveu informando-me que resolvera não tomar ordens. Dizia-me também que esperava que eu não achasse despropositado o desejo de uma compensação pecuniária mais imediata, em lugar do posto do qual não poderia agora se beneficiar. Acrescentou que tinha intenção de estudar direito e que eu devia compreender que os juros de 1000 libras não eram suficientes para o seu sustento e os seus estudos. Apesar de meu desejo de acreditar na sinceridade dele, não o conseguia. Mas, de qualquer modo, mostrei-me perfeitamente disposto a ceder à sua proposta. Eu sabia que o Sr. Wickham não devia ser pastor, portanto, o negócio foi logo arranjado. Ele desistiu de toda a proteção relativa à sua entrada na igreja, mesmo se estivesse algum dia em situação de recebê-la, e aceitou em troca a quantia de 3.000 libras. Todas as nossas relações a partir dessa época ficaram interrompidas. O que eu sabia a respeito dele era suficiente para não o desejar como amigo. Portanto, eu não o convidava para vir a Pemberley, nem andava em sua companhia na cidade. Creio que durante esse tempo ficou em Londres, mas seu estudo de direito foi um mero pretexto. Livre agora de toda a obrigação, levava uma vida de dissipação. Durante 3 anos, pouco ouvi falar nele. Mas, ao falecer a pessoa que ocupava o posto que outrora lhe fora destinado, tornou a escrever, solicitando a sua apresentação para o lugar. Sua situação, dizia ele, e eu não tive dificuldade em acreditá-lo, era então extremamente precária. Descobrira que o estudo de direito era pouco proveitoso e estava agora absolutamente resolvido a tomar ordens se eu o apresentasse para o posto em questão, coisa de que não duvidava, pois estava informado de que não havia outro pretendente e eu não poderia ter esquecido as intenções de meu venerando pai. Creio que não há de me censurar por lhe ter recusado aquela pretensão e rejeitado todas as novas tentativas no mesmo sentido. O ressentimento que manifestou foi muito violento, dada a situação precária em que se encontrava. Sem dúvida, os insultos de que me cobriu ao falar a meu respeito com outras pessoas foram tão violentos quanto as recriminações que me dirigiu. Depois desse período, todas as relações de mera formalidade foram cortadas. Como ele viveu, não sei, mas no último verão tornou a aparecer em meu caminho da forma mais desagradável possível. Devo agora mencionar certas circunstâncias que eu mesmo desejaria esquecer e que só uma obrigação tão forte quanto a atual me poderia induzir a relatar para qualquer outra pessoa. Depois de ter dito isso, confio inteiramente na sua descrição. Minha irmã, que é 10 anos mais moça do que eu, foi deixada em tutela ao sobrinho de minha mãe, o coronel Fitzwilliam, e a mim próprio. Há 1 ano ela saiu do colégio e foi morar em Londres em companhia de uma senhora encarregada de supervisionar sua educação. No verão passado, foi com aquela senhora para Ramsgate. O Sr. Wickham, sem dúvida de propósito, partiu para o mesmo lugar. Depois, descobriu-se que havia um entendimento prévio entre ele e a Sra. Young, pessoa a respeito de cujo caráter, infelizmente, nos enganamos. Graças ao auxílio e convivência dessa pessoa, aproximou-se de Georgiana, em cujo coração, por natureza afetivo, ainda era muito vívida a impressão da bondade com que ele a tratava em criança. Ela se deixou persuadir de que estava apaixonada e consentiu em ser raptada. Como a moça tinha apenas 15 anos, essa loucura é até certo ponto desculpável. Tenho consolo de poder acrescentar que soube disso por ela própria. Cheguei a Ramsgate inesperadamente 1 ou 2 dias antes da projetada fuga, e Georgiana, incapaz de suportar a ideia de desgostar e ofender um irmão que considerava quase como um pai, confessou-me tudo. A senhora pode bem imaginar como me senti e como agi. Para não prejudicar a reputação de minha irmã e não ofender os seus sentimentos, eu me abstive de qualquer ato de represália em público. Mas escrevi para o Sr. Wickham, que partiu imediatamente. A Sra. Young naturalmente foi despedida.
Sem dúvida, o objetivo principal do Sr. Wickham era apoderar-se da fortuna de minha irmã, que é de 30.000 libras, mas não posso deixar de pensar que o desejo de se vingar de mim tenha também influído fortemente nele. Esta é uma narrativa fiel desses acontecimentos que nos concerne a ambos, e se não a rejeitar como absolutamente falsa, espero que me absolverá daqui por diante da falta de ter agido com crueldade para com o Sr. Wickham. Não sei de que maneira se impôs à sua atenção, nem as falsidades que usou para isso, mas o êxito que alcançou não é de espantar, dada a sua ignorância de tudo o que acontecera antes. Não estava em seu poder desmascarar essas falsidades, e seu temperamento não é inclinado à desconfiança. Talvez a senhorita se surpreenda de não lhe ter dito ontem, mas naquele momento não tinha suficiente domínio sobre mim mesmo para decidir o que devia e o que não devia revelar. Quanto à verdade de tudo que ficou aqui relatado, posso apelar particularmente para o testemunho do coronel Fitzwilliam, que, dado nosso parentesco e constante intimidade, e sobretudo sua qualidade de executor testamentário de meu pai, conhece necessariamente todos os detalhes desses acontecimentos. Se a antipatia que tem por mim privar de valor as minhas asserções, a mesma causa não a poderia impedir de confiar no meu primo, e para que haja possibilidade de consultá-lo, procurarei entregar-lhe a presente carta de amanhã. Acrescentarei apenas, Deus a abençoe. Fitzwilliam Darcy. Faixa 39. Capítulo 36. Ao receber a carta do Sr. Darcy, Elizabeth não esperava que contivesse uma repetição de suas propostas. Por outro lado, não tinha a menor ideia do conteúdo da carta. É fácil imaginar com quanta avidez se inteirou dos seus termos e quantas emoções contraditórias eles produziram no seu espírito. Durante a leitura, os seus sentimentos não poderiam ser definidos. Primeiro, constatou com assombro que ele acreditava poder se desculpar. Estava persuadida de que um pudor compreensível o impediria de dar qualquer explicação. Fortemente prevenida contra tudo que ele pudesse dizer, começou a ler seu relato do que acontecera em Netherfield. Leu com uma ansiedade que quase a impedia de compreender. A impaciência de saber o que a próxima frase deveria trazer a incapacitava de aprofundar o sentido daquela que tinha diante dos olhos. Elizabeth imediatamente resolveu que era falsa a alegação do Sr. Darcy de que ele acreditara na insensibilidade de sua irmã. As outras objeções contra o casamento, as piores, a enfureciam de tal forma que aboliam todo o seu desejo de ser justa. As palavras de Darcy não exprimiam nenhum arrependimento. Seu estilo não era de quem se quisesse desculpar. Era arrogante, orgulhoso e insolente. Mas, quando passou para o outro assunto, depois de ter lido com mais atenção o relato de acontecimentos que, se verdadeiros, jogariam por terra toda a sua boa opinião do Sr. Wickham, e que, aliás, tinham uma semelhança alarmante com a história que o Sr. Wickham contara a seu próprio respeito, os seus sentimentos cresceram em intensidade e se tornaram ainda mais difíceis de definir. O assombro, a apreensão e até o horror a oprimiam. Ela se recusava a acreditar naquilo, exclamando repetidamente, deve ser falso, não pode ser, é a maior das mentiras. E depois de ter percorrido todo o texto, embora não se lembrasse de quase nada do que tinha lido nas 2 últimas páginas, Elizabeth pôs a carta de lado, dizendo a si mesma que nunca mais a leria. Nesse confuso estado de espírito, cheio de pensamentos que não repousavam em coisa alguma, continuou a andar até que 30 minutos depois, incapaz de resistir a um impulso que se formara nela, tornou a desdobrar a carta e, concentrando o mais que podia sua atenção, exigiu de si mesma o esforço mortificante de reler toda a parte que se referia ao Wickham, pesando o sentido de cada frase. A história das suas relações com a família de Pemberley era exatamente o que Wickham lhe havia contado, e a bondade do falecido Sr. Darcy, embora até então não lhe conhecesse toda a extensão, concordava igualmente com suas palavras. Até esse ponto as 2 narrativas coincidiam, mas, quando ela chegou ao testamento, a diferença era grande. Ainda tinha frescas na memória as palavras de Wickham. Era impossível, portanto, não sentir que havia uma grosseira duplicidade de um dos lados. E durante algum tempo, ela teve a esperança de que a verdade coincidisse com os seus desejos.
Mas, depois de ler e reler com a maior atenção os detalhes que se seguiam à desistência de Wickham sobre todos os direitos ao posto, recebendo em troca a soma considerável de 3.000 libras, novamente ela foi forçada a hesitar. Pesou cada circunstância com a maior imparcialidade de que era capaz, calculou a probabilidade de cada afirmação, tudo sem chegar a um resultado. De ambos os lados havia apenas afirmações. Tornou a ler, mas cada linha provava mais claramente que a história, que a princípio achara impossível interpretar de maneira a tornar a conduta do Sr. Darcy menos infame, podia ser vista sob um aspecto que o inocentava inteiramente. A extravagância e a libertinagem que o Sr. Darcy não hesitava em atribuir ao caráter do Sr. Wickham a feriram extremamente. E tanto mais que não podia apresentar uma prova de que essas acusações eram injustas. Elizabeth nunca ouvira falar em Wickham antes da sua entrada na milícia do condado de X, na qual ele se engajara, obedecendo à sugestão de um rapaz que encontrara acidentalmente em Londres. Nada se sabia em Hertfordshire a respeito de sua vida anterior, a não ser o que ele próprio havia contado. Quanto ao seu caráter real, mesmo que tivesse meios para isso, Elizabeth nunca sentira o desejo de fazer investigações a respeito. Sua figura, sua voz, os seus modos haviam sido suficientes para que lhe atribuísse todas as virtudes. Ela procurou se lembrar de algum exemplo de bondade, de algum traço marcante de integridade ou de benevolência que o pudesse salvar dos ataques do Sr. Darcy, ou pelo menos de uma virtude que prevalecesse sobre aquilo que o seu desafeto descrevera como sendo ociosidade e vício e em que ela procurava ver apenas uma série de erros casuais. Mas não lhe foi possível encontrar nenhuma lembrança dessa natureza. Podia vê-lo diante de si, com todo o encanto de suas boas maneiras, mas não podia se lembrar de nenhum ato concreto de virtude que merecesse a aprovação geral da sociedade e a consideração que ele desfrutava entre os oficiais. Depois de refletir consideravelmente sobre esse ponto, mais uma vez recomeçou a ler. Mas infelizmente a história que se seguia, relativa aos seus desígnios de raptar a Sra. Darcy, era confirmada pela conversa que tivera com o coronel Fitzwilliam na manhã anterior. Finalmente, o Sr. Darcy havia apresentado o testemunho do coronel Fitzwilliam, a fim de que ela pudesse obter a confirmação de cada detalhe de sua versão. Sabia, por informação prévia do coronel, que ele estava intimamente ligado a todas as circunstâncias da vida de seu primo e não tinha nenhum motivo para duvidar de seu caráter. Por um momento, esteve quase resolvida a apelar para o coronel, mas afastou essa ideia, porque exigiria uma explicação embaraçosa e porque sabia que o Sr. Darcy jamais a teria sugerido se não a tivesse previamente assegurado da colaboração do seu primo. Ela se lembrava perfeitamente de toda a conversa que tivera com o Sr. Wickham na primeira noite na casa do Sr. Phillips. Muitas das expressões que ele usara ainda estavam frescas na sua memória. Compreendia agora, de súbito, toda a impropriedade que havia naquelas confidências a uma pessoa estranha e espantou-se de nunca haver pensado nisso antes. Viu a indelicadeza daquela exibição e a incompatibilidade entre suas afirmações e sua conduta. Lembrava-se de que ele se vangloriara de não temer um encontro com o Sr. Darcy, que o Sr. Darcy poderia se mudar caso se sentisse mal, mas ele não o faria. No entanto, ele deixou de comparecer ao baile de Netherfield na semana seguinte. Recordou-se também de que até o momento da partida da família de Netherfield, ele se abstivera de contar sua história para outra pessoa, mas em seguida fora discutida em todos os lugares, e ele não tivera, então, nenhum escrúpulo em denegrir o caráter do Sr. Darcy, apesar de lhe ter declarado que o respeito pela memória do pai sempre o impedira de acusar o filho. Como tudo lhe parecia agora diferente, suas atenções para com a senhorita King eram as consequências de odiosas intenções puramente mercenárias. O fato de essa moça possuir apenas uma pequena fortuna não provava a moderação dos desejos do pretendente, mas a avidez de se lançar sobre a primeira oportunidade que lhe aparecesse. Quanto à sua atitude para com Elizabeth, ou ele se enganara a respeito de sua fortuna, ou agira por pura vaidade, encorajando uma preferência que ela tivera a imprudência de revelar.
Todos os esforços de Elizabeth para justificá-lo se tornavam cada vez mais inconsistentes, e, como uma justificativa adicional ao que dissera o Sr. Darcy, não podia se esquecer do que dissera o Sr. Bingley, quando, inquirido por Jane, afirmara a inocência de seu amigo na questão. As maneiras do Sr. Darcy eram orgulhosas e desagradáveis, mas durante todo o curso de suas relações com ele e do contato frequente que ultimamente haviam tido, concedendo-lhe uma espécie de intimidade, nunca presenciara nenhum fato que provasse que ele era inescrupuloso e injusto ou que possuía hábitos irreligiosos ou imorais. Todos os seus amigos o prezavam e até Wickham lhe havia reconhecido qualidades como irmão. Ouvira-o várias vezes falar afetuosamente da irmã, o que provava que ele era capaz de sentimentos ternos. Se os seus atos fossem como Wickham os havia descrito, se houvesse violado tão brutalmente todos os direitos, dificilmente os poderia ter ocultado do mundo. E se ele fosse capaz de tamanha injustiça, não se explicaria sua amizade com um homem tão estimável quanto o Sr. Bingley. Elizabeth sentiu uma grande vergonha de si mesma. Não podia pensar em Darcy nem em Wickham sem sentir que ela havia sido cega, parcial, injusta e absurda. Como foi mesquinha a minha conduta, exclamou, eu, que me orgulhava tanto do meu discernimento, da minha habilidade. Eu, que tantas vezes desdenhei a generosa candura da minha irmã e gratifiquei a minha vaidade com inúteis e censuráveis desconfianças. Como é humilhante esta descoberta, mas como é justa esta humilhação. Eu não poderia ter agido mais cegamente se estivesse apaixonada, mas a vaidade, não o amor, foi a minha loucura. Lisonjeada com a preferência de uma pessoa e ofendida com a negligência da outra, logo no início das nossas relações, cortejei a parcialidade e a ignorância e expulsei a razão. Até este momento, eu não conhecia a minha verdadeira natureza. Enquanto seu pensamento ia de si mesmo para Jane e de Jane para Bingley, logo lhe ocorreu a ideia de que a explicação do Sr. Darcy quanto àquele ponto lhe parecera muito insuficiente, e ela leu novamente. Muito diferente foi o efeito dessa segunda leitura. Como dar valor às afirmações do Sr. Darcy em um ponto e negá-lo no outro? Ele declarava que nem de longe suspeitava da afeição de sua irmã, e Elizabeth não podia deixar de se lembrar da opinião constante de Charlotte, nem tampouco podia negar que fosse justa sua descrição de Jane. Ela sabia que Jane, embora capaz de fervor nos seus sentimentos, poucos exteriorizava, e havia sempre nas suas maneiras uma placidez que raramente se encontra unida a uma grande sensibilidade. Quando chegou à parte da carta em que sua família era mencionada, em termos mortificantes, porém merecidos, ficou profundamente envergonhada. No entanto, a justiça daquela afirmação era inegável, e as circunstâncias que ele mencionava, particularmente as que se referiam ao baile de Netherfield, confirmando as suas primeiras impressões desfavoráveis, não haviam causado uma impressão mais forte na mente dele do que na sua. Elizabeth não ficou insensível ao elogio com que Darcy a gratificara, bem como a sua irmã, e esse elogio suavizava sua mortificação, mas não compensava o desprezo que o resto de sua família atraíra por sua conduta. Ao refletir que o desapontamento de Jane fora de fato causado por seus parentes mais próximos, cuja extravagância prejudicava a reputação de ambas, ela se sentiu deprimida como nunca anteriormente se sentira. Depois de passear pela Alameda durante 2 horas, entregando-se a toda a espécie de pensamentos, relembrando acontecimentos, determinando probabilidades e reconciliando-se da melhor forma que podia com uma mudança tão súbita e tão importante, o cansaço e a lembrança de que ficara muito tempo ausente fizeram que voltasse para casa. E ao entrar, fez um grande esforço para parecer alegre como de costume, reprimindo todas as reflexões que a poderiam tornar inapta para a conversação. Disseram-lhe imediatamente que os 2 cavalheiros de Rosings haviam aparecido durante sua ausência, o Sr. Darcy apenas durante alguns minutos para se despedir, mas o coronel Fitzwilliam ficara pelo menos 1 hora, esperando por seu regresso, e quase resolvera sair a pé para procurá-la. Elizabeth fingiu que isso lhe produzia uma grande decepção, mas na verdade ela se alegrava. Perdera todo o interesse pelo coronel Fitzwilliam, só conseguia pensar na carta. Faixa 40. Capítulo 37.
Os 2 primos partiram de Rosings na manhã seguinte, e o Sr. Collins, que havia ido esperá-los perto da casa do vigia para apresentar suas despedidas, voltou pouco depois, trazendo a boa notícia de que eles pareciam estar de muito boa saúde e relativamente de bom humor, apesar da cena melancólica que se tinha passado em Rosings. O Sr. Collins, então, se dirigiu apressadamente para Rosings, a fim de consolar Lady Catherine e sua filha, e de volta trouxe com grande satisfação um recado de Lady Catherine. Ela se sentia tão entediada que desejava vê-los todos em sua casa para jantar. Elizabeth não pôde deixar de se lembrar, ao ver Lady Catherine, de que, se o tivesse desejado, poderia agora ser-lhe apresentada como sua futura sobrinha, e sorriu ao imaginar a indignação com que sua senhoria receberia a notícia. O primeiro assunto abordado foi a diminuição que sofrera o grupo de Rosings. Asseguro-lhes que sinto muito, disse Lady Catherine. Creio mesmo que ninguém sinta tanto a ausência dos amigos quanto eu. Sou muito ligada àqueles rapazes e sei que também gostam muito de mim. Ficaram tristíssimos de partir, e todos os anos acontece o mesmo. O coronel conseguiu dominar os seus sentimentos até o fim, mas Darcy parecia estar consternado, mais do que no ano passado. Vê-se que ele gosta cada vez mais de Rosings. O Sr. Collins aproveitou a ocasião para fazer um elogio que foi recebido com um sorriso pela mãe e pela filha. Lady Catherine observou depois do jantar que a Sra. Bennet parecia melancólica, e atribuindo imediatamente essa tristeza à proximidade de sua partida, acrescentou: mas, se esse é o caso, escreva à sua mãe pedindo-lhe que a deixe ficar mais um pouco. Estou certa de que a Sra. Collins terá grande prazer em ter por mais tempo a sua companhia. Eu lhe fico muito agradecida pelo seu amável convite, disse Elizabeth, mas infelizmente não posso aceitar. Preciso estar em Londres no próximo sábado. Mas neste caso, só terá ficado aqui 6 semanas. Contava que permanecesse pelo menos 2 meses. Foi o que eu disse à Sra. Collins antes de sua vinda. Não pode haver motivo para uma partida tão prematura. A Sra. Bennet lhe concederia outros 15 dias. Mas meu pai não o faria. Ele me escreveu na semana passada, dizendo que apressasse minha volta. Oh, se sua mãe deixa, seu pai também deixará. Uma filha nunca é muito necessária para um pai. E se quiser ficar mais um mês, eu poderei levá-la comigo até Londres. Preciso ir lá no começo de junho. Demorar-me-ei 1 semana, e na minha carruagem haverá espaço para uma de vocês. Se o tempo estiver frio, até poderiam ir as 2, pois ambas são magrinhas. Muito me comove a sua bondade, Lady Catherine, mas creio que serei obrigada a seguir o meu plano anterior. Lady Catherine pareceu ficar resignada. Sra. Collins, disse, é preciso que mande uma criada com elas. Sabe que eu sempre falo o que penso. Eu não posso tolerar a ideia de 2 moças viajarem sozinhas na diligência. É muito impróprio. É preciso que mande uma pessoa. São coisas que eu não suporto. As moças devem sempre ser acompanhadas e protegidas, de acordo com sua situação na vida. Quando minha sobrinha Georgiana foi para Ramsgate no verão passado, fiz questão que 2 criados homens a acompanhassem. Miss Darcy, a filha do senador Darcy de Pemberley e de Lady Anne, não poderia viajar de maneira diferente. Dou muita atenção a essas coisas. Sra. Collins, mande John acompanhar as moças. Estou satisfeita de ter me lembrado disso, pois seria pouco recomendável para o senhor mandá-las sozinhas. Meu tio vai mandar um criado para nos acompanhar. Oh, o seu tio? Ele tem um criado? Ainda bem que tem alguém na sua família que pensa nessas coisas. Onde trocarão os cavalos? Oh, Bromley, naturalmente. Se falarem lá no meu nome, serão muito bem servidas. Lady Catherine fez muitas outras perguntas a respeito da viagem, e como ela própria não respondia a todas, era necessário prestar atenção, coisa que Elizabeth apreciou, pois de outra maneira, com as preocupações que a absorviam, ela poderia até se esquecer do lugar onde estava. Era necessário deixar suas reflexões para as horas solitárias. Sempre que se encontrava sozinha, entregava-se a elas com alívio. E todos os dias saía a passeio sem ninguém, para poder se dar ao consolo de recordar as coisas desagradáveis. Dentro de pouco tempo, já conhecia a carta do Sr. Darcy quase de cor. Estudava cada frase, e os seus sentimentos para com o missivista variavam frequentemente.
Quando se lembrava de seu estilo, ficava cheia de indignação. Mas, quando considerava a injustiça com que o tinha condenado e tratado sua cólera, se voltava contra si mesma. Enquanto o desapontamento que ele tinha sofrido o tornava objeto de sua compaixão, o afeto do Sr. Darcy despertava sua gratidão e o caráter dele respeito. Mas Elizabeth não podia concordar com o que tinha feito, nem podia arrepender-se de sua recusa. Tampouco sentia a menor vontade de vê-lo. Sua conduta passada era uma fonte constante de amarguras e de ressentimentos. E os infelizes defeitos de sua própria família eram um motivo ainda mais forte de aborrecimento. Eram falhas irremediáveis. Seu pai se limitava a rir e nunca faria nenhum esforço para corrigir as leviandades de suas filhas mais moças, e sua mãe, cujas maneiras não eram muito melhores, continuava naturalmente insensível a esse mal. Elizabeth frequentemente reuniu seus esforços aos de Jane, numa tentativa de reprimir as imprudências de Catherine e de Lydia. Mas, fortalecidas pela indulgência da mãe, elas resistiam e não havia esperança de melhorarem. Catherine, espírito impressionável e fraco, completamente sob o domínio de Lydia, sempre levava a mal os conselhos das irmãs mais velhas, e Lydia, voluntariosa e descuidada, nem sequer lhes dava ouvidos. Ambas eram ignorantes, indolentes e vaidosas. Enquanto existisse um oficial em Meryton, elas continuariam a namorar, e enquanto Meryton ficasse a 1 milha de distância de Longbourn, viveriam encaminhadas para lá. Outra de suas maiores preocupações era o futuro de Jane. A explicação do Sr. Darcy, inocentando Bingley, realçava o valor daquilo que Jane tinha perdido e demonstrava a sinceridade de sua afeição. Sua conduta ficava livre de toda censura, a não ser, talvez, a demasiada confiança em seu amigo. Como era triste, pois, pensar que Jane fora privada de uma situação tão desejável, tão cheia de vantagens e de promessas de felicidade, pela extravagância e loucura de sua própria família. Quando a essas recordações se acrescentava a decepção que sofrera com Wickham, era fácil acreditar que a coragem e o bom humor de Elizabeth, tão difícil de se reprimir, estavam agora tão afetados que lhe era quase impossível manter com as outras pessoas o mesmo tom de antigamente. Os convites para Rosings foram tão frequentes durante a última semana quanto durante a primeira. A última noite foi passada lá, e Lady Catherine tornou a se informar minuciosamente de todos os detalhes da viagem, deu conselhos sobre a melhor maneira de fazer as malas e insistiu tanto na necessidade de empacotar direito os vestidos, que ao voltar, Maria se sentiu obrigada a desfazer todo o trabalho da manhã e arrumar novamente sua mala. Quando se despediram, Lady Catherine, com grande amabilidade, desejou uma boa viagem. Convidou-as a voltar a Hunsford no ano seguinte, e a senhorita de Burgh levou sua benevolência ao ponto de fazer uma reverência e estender a mão a ambas. Faixa 41. Capítulo 38. Sábado de manhã, Elizabeth e o Sr. Collins se encontraram para a primeira refeição alguns minutos antes de os outros aparecerem, e ele aproveitou a oportunidade para apresentar suas despedidas com todas as formalidades que julgava indispensáveis. Não sei, senhorita Elizabeth, disse ele, se a senhora Collins já lhe exprimiu seus sentimentos de gratidão pela visita que nos fez, mas estou certo de que não deixará esta casa sem receber todos os seus agradecimentos. Asseguro-lhe que o privilégio da sua companhia foi muito apreciado. Sei que nossa humilde casa possui poucos atrativos, a nossa maneira simples de viver, a exiguidade dos nossos cômodos, o pequeno número de criados e o pouco que vemos do mundo devem tornar Hunsford uma residência extremamente aborrecida para uma moça. Mas espero que acredite que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que não passasse o seu tempo de uma maneira pouco agradável e que a nossa gratidão seja sincera. Elizabeth respondeu exprimindo-lhe os seus calorosos agradecimentos e assegurando-lhe que tinha sido muito feliz. Passara 6 semanas muito agradáveis. O prazer de estar com Charlotte e as grandes atenções que recebera faziam que fosse ela que estivesse na obrigação de apresentar agradecimentos. O Sr. Collins ficou satisfeito e replicou com solenidade, sorridente. Dá-me a maior alegria saber que não passou o seu tempo de uma maneira desagradável. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e tivemos a felicidade de ter podido apresentá-la à mais alta sociedade.
e graças às nossas relações com Rosings, tivemos meios de variar frequentemente a humilde cena doméstica. Penso, portanto, que podemos nos vangloriar de que a sua visita a Hunsford não foi cansativa para a senhorita. Nossa situação relativamente à família de Lady Catherine é realmente uma dessas extraordinárias vantagens de que poucos se podem vangloriar. Viu a intimidade que temos e os convites frequentes que recebemos. Na verdade, é preciso reconhecer que apesar de todos os inconvenientes desta humilde reitoria, não penso que os seus hóspedes possam ser objeto de compaixão enquanto compartilham da nossa intimidade com Rosings. As palavras eram insuficientes para traduzir a elevação dos seus sentimentos, e na sua agitação ele se pôs a caminhar de um lado para outro na sala, enquanto Elizabeth procurava frases curtas que pudessem servir ao mesmo tempo à verdade e à cortesia. Creio que poderá levar um relato muito favorável a nosso respeito para Hertfordshire, minha cara prima, continuou. Presenciou as grandes atenções que Lady Catherine dedica à Sra. Collins quase todos os dias. E espero que se tenha tornado evidente que sua amiga não fez má. Mas sobre este ponto é melhor silenciar. Deixe apenas que eu lhe assegure, minha cara senhorita Elizabeth, que lhe desejo do fundo do coração uma felicidade igual no casamento. Minha cara Charlotte e eu só temos um espírito e um pensamento. Existe entre nós, sob todos os aspectos, uma notável semelhança de caráter e de ideias. Parece que nascemos um para o outro. Elizabeth afirmou, aliás com razão, que isso era uma grande felicidade e com igual sinceridade acrescentou que acreditava firmemente na sua felicidade doméstica, coisa que muito a alegrava. Não se aborreceu, contudo, por ter de interromper sua frase, devido à entrada da pessoa cuja felicidade comentavam. Pobre Charlotte, era triste abandoná-la em tal companhia. No entanto, não se podia deixar de reconhecer que ela escolhera de olhos abertos. E, embora triste porque os seus hóspedes iam embora, não parecia agora querer solicitar sua compaixão. A casa, os trabalhos domésticos, a paróquia, sua criação de aves domésticas e todos os demais trabalhos ainda não tinham perdido seu encanto. Finalmente a carruagem chegou, as malas foram amarradas, os embrulhos levados para o interior e foi-lhes anunciado que tudo estava pronto. Depois de uma despedida afetuosa, Elizabeth foi levada até a carruagem pelo Sr. Collins, e enquanto caminhavam pelo jardim, ele a encarregava de levar os seus mais respeitosos cumprimentos para a família, sem se esquecer dos seus agradecimentos pelas atenções que recebera em Longbourn quando lá estivera, e suas saudações para o Sr. e a Sra. Gardiner, embora não os conhecesse. Então ele a ajudou a subir na carruagem. Maria acompanhou-a, e a porta estava para ser fechada, quando, de súbito, ele lembrou que elas haviam se esquecido de deixar uma mensagem para as senhoras de Rosings. Naturalmente, acrescentou, desejarão que eu transmita os seus humildes respeitos com os seus mais cordiais agradecimentos pelas bondades de que foram objeto enquanto aqui estiveram. Elizabeth não fez objeção a isso. A porta finalmente pôde ser fechada e a carruagem se afastou. «Arre!» exclamou Maria, depois de alguns minutos de silêncio. «Parece que chegamos ontem, e no entanto quanta coisa aconteceu!» «Muita coisa, de fato», concordou Elizabeth com um suspiro. «Jantamos 9 vezes em Rosings e tomamos chá 2 vezes lá. Quanta coisa terei para contar!» Elizabeth acrescentou consigo. «E quanta coisa eu terei que esconder!» A viagem transcorreu sem muita conversação e sem nenhum incidente. 4 horas depois de terem saído de Hunsford, chegaram à casa do Sr. Gardiner, onde deviam passar alguns dias. Jane tinha boa aparência, e entre os vários divertimentos que sua tia tivera a bondade de organizar para as meninas, Elizabeth teve pouca oportunidade de observar as disposições da irmã. Mas Jane devia regressar com ela, e em Longbourn teria a oportunidade de observá-la detidamente. Não foi sem esforço, entretanto, que ela esperou até Longbourn para contar à irmã as propostas do Sr. Darcy. Sabia que estava em seu poder fazer uma revelação que assombraria Jane e viria agradar ao mesmo tempo que lhe restava de vaidade. Era uma tentação a que nada se poderia opor, senão o estado de indecisão em que ela se encontrava sobre a quantidade exata de fatos que deveria revelar e o medo de ter de repetir certas coisas a respeito de Bingley que poderiam ferir Jane ainda mais.
faixa 42. Capítulo 39. Foi na segunda semana de maio que as 3 moças partiram juntas da Grace Church Street para a cidade de X, em Hertfordshire, e ao se aproximar do lugar em que a carruagem do Sr. Bennet as devia encontrar, elas avistaram, como garantia da pontualidade do cocheiro, Kitty e Lydia numa das janelas de cima de uma hospedaria. Havia 1 hora, essas 2 meninas esperavam naquele lugar, fazendo visitas frequentes a uma modista em frente para passar o tempo, observando as sentinelas de plantão e preparando um molho para a salada. Depois de dar as boas-vindas às suas irmãs, elas exibiram uma mesa posta com as várias espécies de carnes frias que tinham conseguido encontrar no guarda-comida da hospedaria. Então, que tal? Não está bem? Não é uma surpresa agradável? E nós convidamos vocês todas, acrescentou Lydia, mas é preciso que nos emprestem dinheiro, pois gastamos tudo naquela loja ali defronte. Em seguida, mostrando as compras que tinha feito. Olhe, comprei este chapéu. Não acho que seja muito bonito, mas achei que era melhor comprar do que não comprar. Vou desmanchá-lo assim que chegar em casa e vir se eu posso fazer uma coisa melhor. Quando as irmãs disseram que era muito feio, ela acrescentou com total indiferença. Oh, mas havia 2 ou 3 ainda mais feios na loja, e depois que eu comprar um bonito cetim para enfeitá-lo, ele vai ficar tolerável. Além disso, não tem muita importância a roupa que a gente usar este verão, pois o regimento vai sair de Meryton daqui a 15 dias. Ah, vai? Exclamou Elizabeth, com a maior despreocupação. Eles vão acampar perto de Brighton. Eu queria tanto que papai nos levasse até lá para passar o verão. Seria um ótimo plano. Creio que não custaria nada, e mamãe, principalmente, ficaria encantada de ir. Pense só que verão miserável nós teríamos se ficássemos aqui. Sim, pensou Elizabeth, isso seria realmente um projeto estupendo. Imagine estas meninas lá em Brighton, com o acampamento cheio de soldados. Elas, que já ficaram de cabeça virada com um pobre regimento de milícia e um baile mensal em Meryton. Agora tenho outras novidades para você, disse Lydia ao se sentar à mesa. Imagine só, é uma notícia excelente, e é sobre uma pessoa de que todas gostamos muito. Jane e Elizabeth olharam uma para a outra. O garçom foi informado de que podia ir embora. Lydia riu e disse, é engraçada esta sua formalidade e discrição. Você achou que o garçom não devia ouvir, como se ele se importasse com isso. Ele deve ter ouvido coisas muito piores do que o que eu vou dizer. Mas é um sujeito tão feio. Foi bom mesmo ter ido embora. Nunca vi um queixo tão comprido na minha vida. Bem, agora passemos às novidades. São sobre o nosso caro Wickham. Bom demais para o garçom, não é? Não há perigo de Wickham se casar com Mary King. Ela foi morar com um tio em Liverpool, definitivamente. Wickham está salvo. E Mary King está salva, acrescentou Elizabeth. Salva de um casamento imprudente pelo lado pecuniário. Ela é uma grande tola de partir, se gosta dele. Mas espero que não haja uma paixão muito forte de ambos os lados, disse Jane. Estou certa de que não há do lado dele. Garanto que nunca se importou com ela. Quem pode se interessar por uma bobinha daquelas? Além disso, tem o rosto cheio de sardas. Elizabeth pensou com certa amargura que, embora ela fosse incapaz de se exprimir com tanta brutalidade, aqueles sentimentos não eram menos grosseiros do que os que ela mesma tinha abrigado anteriormente no seu coração e que ainda por cima pensara que eram generosos. Depois que todas tinham comido, as mais velhas pagaram a despesa e as meninas mandaram chamar a carruagem. Instaladas todas as malas, caixas e embrulhos, além dos objetos que Kitty e Lydia tinham comprado, todas tomaram seus respectivos assentos. Como vamos apertadas, gritou Lydia. Estou contente de ter comprado meu chapéu, só pelo prazer de ter ainda mais uma caixa. Bem, agora vamos ficar à vontade, conversar e rir até chegar em casa. Em primeiro lugar, contem tudo o que aconteceu a vocês desde que saíram de casa. Conheceram rapazes agradáveis? Arranjaram algum namorado? Eu tinha esperanças de que uma de vocês arranjasse um marido. Jane daqui a pouco vai ficar solteirona. Ela tem quase 23 anos. Eu ficaria envergonhadíssima se não me casasse antes disso. Minha tia Phillips quer que você arranje um marido. Você nem imagina. Ela disse que Lizzie devia ter aceito o Sr. Collins.
Mas acho que isso não teria graça nenhuma. Bem que eu gostaria de me casar antes de vocês. Eu serviria de pau de cabeleira para vocês em todos os bailes. Nós nos divertimos tanto, no outro dia, na casa do Coronel Forster. Kitty e eu fomos passar o dia lá. Entre parênteses, a senhora Forster e eu somos amicíssimas. Então ela convidou as duas Harringtons, mas Harriet estava doente e, portanto, Pen foi obrigada a ir sozinha. Sabem o que nós fizemos? Vestimos o Chamberlain com roupas de mulher. Foi engraçadíssimo. Ninguém sabia, só o coronel, a senhora Forster, eu e também minha tia, pois fomos obrigadas a pedir emprestado um vestido dela. E você não imagina como ele ficou bem. Quando Danny, Wickham, Pratt e mais 2 ou 3 chegaram, nenhum deles o reconheceu. Eu morria de tanto rir. A senhora Forster também. Rimos tanto que eles ficaram desconfiados e descobriram então do que se tratava. Com histórias desse gênero e diversas anedotas, Lydia procurou, auxiliada pelas sugestões de Kitty, distrair suas companheiras durante todo o caminho até Longbourn. Elizabeth ouviu o mínimo que pôde, mas sua atenção era despertada pelas frequentes alusões a Wickham. A recepção em casa foi das mais afetuosas. A senhora Bennet ficou satisfeita de ver Jane bonita como sempre, e mais de uma vez durante o jantar, o Sr. Bennet disse espontaneamente para Elizabeth: "Estou contente que você tenha voltado, Lizzie." O grupo que se sentou para jantar era grande, pois quase todos os Lucas tinham vindo para rever Maria e ouvir as novidades. Vários foram os assuntos que os ocupavam. Lady Lucas atirava perguntas a Maria, que estava do outro lado da mesa, acerca da prosperidade das aves domésticas de sua filha mais velha. A senhora Bennet estava duplamente ocupada. De um lado, indagava quais eram as novidades da moda e, de outro, repetia essas informações para as filhas mais moças dos Lucas. E Lydia, numa voz mais alta do que a de qualquer outra pessoa, enumerava os vários acontecimentos da manhã para todos os que desejassem ouvir. "Oh, Mary", disse ela, "eu queria que você tivesse vindo conosco, pois nos divertimos imensamente. Durante o caminho, Kitty e eu fechamos todas as cortinas do carro e fingimos que não ia ninguém lá dentro. Teríamos continuado assim até chegar, mas Kitty ficou enjoada. E quando chegamos à hospedaria, acho que nos comportamos muito bem, pois regalamos as outras 3 com o melhor almoço frio do mundo. E se você tivesse ido, também teríamos convidado você. E depois, na volta, também foi muito divertido. Eu pensei que nunca iríamos caber naquele carro. Quase morri de tanto rir. Falamos e rimos tão alto que qualquer pessoa nos ouviria a 10 milhas de distância." Mary replicou gravemente: "Longe de mim depreciar tais prazeres, minha cara irmã. São os que melhor se enquadram geralmente nos temperamentos femininos. Mas confesso que não têm encantos para mim. Prefiro infinitamente um bom livro." Lydia não ouviu nem uma só palavra dessa resposta. Ela não dava atenção a ninguém durante mais de meio minuto e nunca ouvia o que Mary dizia. De tarde, Lydia insistiu com o resto das meninas para que fossem todas a Meryton saber das novidades, mas Elizabeth se opôs firmemente a esse plano. Não apenas porque as senhoritas Bennet não podiam ficar um dia em casa sem ir correndo atrás dos oficiais. Havia outro motivo para essa oposição. Ser-lhe-ia extremamente penoso encontrar-se com Wickham e estava resolvida a evitá-lo o máximo que pudesse. A partida próxima do regimento era um imenso consolo para ela. Dali a 15 dias os oficiais partiriam e ela esperava ficar livre deles para sempre. Poucas horas depois de chegar à casa, Elizabeth descobriu que o plano de Brigton a que Lydia aludira na hospedaria estava frequentemente em discussão entre os seus pais. Viu imediatamente que o seu pai não tinha a menor intenção de ceder, mas suas respostas eram ao mesmo tempo tão vagas e equívocas que sua mãe, embora muitas vezes desanimada, ainda não perdera as esperanças de triunfar, afinal. Faixa 43. Capítulo 40. Elizabeth não conseguiu refrear por mais tempo a impaciência em que estava para contar a Jane o que havia acontecido. Afinal, resolvendo omitir todos os detalhes que dissessem respeito à sua irmã e prevenindo-a de que iria ficar surpresa, contou-lhe na manhã seguinte a maior parte da cena que se passara entre ela e o Sr. Darcy. A surpresa da senhorita Bennet a princípio foi grande, mas aos poucos começou a achar natural o que tinha acontecido, pois julgava que todos deviam compartilhar a admiração que sentia por Elizabeth.
Era realmente lamentável que o Sr. Darcy tivesse manifestado seus sentimentos de uma forma tão pouco nobre, mas o que mais a entristeceu foi o desgosto que a recusa de sua irmã lhe devia ter causado. A certeza que ele tinha de seu êxito era falsa, disse Jane, e sobretudo não devia ter transparecido, mas não se esqueça de que isso torna ainda mais cruel o seu desapontamento. Realmente, disse Elizabeth, eu sinto muito por ele, mas o Sr. Darcy tem outros sentimentos que provavelmente expulsarão dentro de muito pouco tempo a admiração que tem por mim. Mas você não me censura por tê-lo recusado? Censurar você? Oh, não! Mas você me censura por ter tomado tão a peito o partido de Wickham? Não sei o que pode haver de errado no que você disse, mas você saberá depois que lhe contar o que aconteceu no dia seguinte. Elizabeth falou então na carta, repetindo tudo o que ela continha na parte que se referia a George Wickham. Foi um grande choque para a pobre Jane, que de bom grado passaria pelo mundo sem saber que existia nele tanta maldade como a que se concentrava aqui num só indivíduo. Nem mesmo a justificativa de Darcy, decorrente de seus sentimentos, bastava para consolar de tal descoberta. Com a maior seriedade, Jane procurou provar que havia uma possibilidade de erro, tentando inocentar um deles sem acusar o outro. Isso não é possível, disse Elizabeth. Você nunca conseguirá fazer que ambos tenham razão. Faça sua escolha, mas é preciso que se contente com um deles. As qualidades dos dois reunidas chegam apenas para fazer um homem bom. Ultimamente, as situações se têm invertido várias vezes. Quanto a mim, estou inclinada a acreditar no Sr. Darcy, mas você pode escolher o que quiser. Passou-se algum tempo, entretanto, antes que um sorriso aparecesse no rosto de Jane. Não me lembro jamais de ter sofrido tamanho desapontamento, disse ela. Wickham é tão ruim assim? É quase inacreditável. E coitado do Sr. Darcy. Pense, Lizzie, em tudo que ele deve ter sofrido. Que decepção. E ficou sabendo o que você pensa dele, e ter de contar uma coisa daquelas de sua própria irmã. É realmente muito triste. Creio que você deve sentir a mesma coisa. Oh, não! Minha compaixão e meu arrependimento se dissipam quando vejo você toda cheia dos mesmos sentimentos. Tenho tanta certeza de que você lhe fará toda a justiça, que cada vez me sinto mais despreocupada e indiferente. Sua generosidade dispensa a minha, e se você continuar a lamentá-lo muito mais tempo, meu coração ficará tão leve como uma pena. Pobre Wickham, o rosto dele exprime tanta bondade, suas maneiras são tão francas e amáveis. Houve certamente um grande erro na educação desses dois rapazes. Um tem todas as qualidades, o outro, as aparências. Eu nunca achei que as aparências do Sr. Darcy eram tão más assim. E, no entanto, ao tomar partido tão violentamente contra ele, sem nenhuma razão, eu me vangloriava da minha agudeza. Uma antipatia tão forte como a que eu tinha por ele é um grande incentivo para a inteligência e para a ironia. A gente pode falar mal de um homem continuamente, sem nada exprimir de justo, mas não se pode rir a vida inteira de alguém sem de vez em quando esbarrar numa coisa espirituosa. Lizzie, estou certa de que quando leu a carta pela primeira vez, não encarava as coisas do mesmo modo. Realmente, eu não podia, estava muito perturbada, posso dizer até infeliz. E depois, eu não tinha ninguém com quem falar, não tinha Jane para me consolar, assegurando-me de que eu não havia sido tão fraca e leviana quanto eu sabia que realmente fora. Oh, como eu desejava que você estivesse junto de mim! Foi pena que você tenha usado de expressões tão fortes, falando de Wickham para o Sr. Darcy, pois agora vê-se claramente que foram imerecidas. Certamente, mas a infelicidade de falar amarguradamente é uma consequência natural da parcialidade de que havia sido tomada. Há um ponto sobre o qual eu quero o seu conselho. Quero saber se devo ou não revelar aos nossos conhecidos qual é o caráter real de Wickham. A senhorita Bennet fez uma pequena pausa e depois respondeu. Acho que não há motivo para denúncia tão terrível. O que você acha? Acho que isso não deve ser feito. O Sr. Darcy não me autorizou a tornar públicas as suas declarações. Pelo contrário, ele me recomendou que guardasse exclusivamente para mim todos os detalhes relativos à sua irmã. E se eu não mencionar esse fato central, quem me acreditará? A má vontade geral contra o Sr. Darcy é tão violenta que metade dos habitantes de Meryton morreria se eu tentasse colocá-lo sob uma luz mais favorável. Não tenho forças para isso.
Wickham dentro em pouco partirá. Portanto, pouco importa que ninguém aqui saiba o que ele é realmente. Algum dia será descoberto, e então nós poderemos rir da estupidez dos outros por não terem adivinhado há mais tempo. No momento, eu não direi nada. Tem toda a razão. Se denunciarmos publicamente os seus erros, podemos arruinar sua vida para sempre. Talvez esteja arrependido do que fez e ansioso para refazer sua reputação. Não devemos fazê-lo desesperar. Essa conversa ajudou Elizabeth a pôr em ordem os seus tumultuosos pensamentos. Ela se libertara de 2 segredos que lhe haviam pesado durante 15 dias. Tinha a certeza de que Jane a tornaria a ouvir com a mesma boa vontade quando desejasse falar novamente. Mas havia ainda outra coisa que se escondia na sombra e que a prudência de Elizabeth impedia de desvendar. Não ousava relatar a Jane a outra metade da carta do Sr. Darcy, nem lhe revelar que Bingley correspondera sinceramente ao seu afeto. Aí estava um segredo que ninguém podia compartilhar, e ela compreendia que só o restabelecimento da mais perfeita compreensão entre eles poderia desobrigá-la desse silêncio, e refletiu que se esse acontecimento tão pouco provável tivesse lugar, tudo o que poderia fazer era repetir o que o próprio Bingley diria de uma forma muito mais agradável. Só ficarei livre desse segredo, pensou Elizabeth, quando ele tiver perdido todo o valor. Agora, instalada em casa, tinha toda a oportunidade de observar o estado real dos sentimentos de sua irmã. Jane não estava feliz. Ela conservava muito viva sua afeição por Bingley. Como nunca anteriormente ela se imaginara apaixonada, esses sentimentos tinham todo o calor e toda a frescura do primeiro amor, e devido ao seu caráter e idade, maior firmeza do que essas primeiras paixões em geral possuem. Cultuava com tanto fervor a lembrança de Bingley e de tal modo preferia qualquer outro homem que precisava lançar mão de todo o seu bom senso e de toda a sua consideração dos sentimentos alheios para dominar aquelas tristezas que poderiam se tornar prejudiciais para sua própria saúde e para a tranquilidade